meu pai teve o contato com a cultura física, esse era o nome correto, Léo, da musculação hoje, do bodybuilder, era cultura física, que era cultura física, physical cultura. Já existia na América um movimento muito grande. Existia Mr. Universo, Mr. América, existia vários atletas de renome que sedimentaram esse caminho. E não existia internet, eu queria colocar isso para vocês. Não existia internet, não esquece. Era revista. Estamos falando aqui, Gerson Dória, 1945, ou seja, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Só para contextualizar, Jaba, Sim. A internet foi criada em 94. Tá vendo? Aí teve com o 40 e poucos anos depois disso que ele está contando aqui, tá? Caramba. Com o advento da internet se mudou, porque antigamente era tudo revistas. Tanto é que eu tenho uma coleção em casa infindável, porque era revista. E meu pai tinha acesso às revistas dos americanos que eles deixavam nessas bases. Sim. E ficou louco com aquilo. E não tinha uma academia, eu vou ali na fábrica de monstros treinar. Não existia isso. Não existia. Não havia possibilidade de você ir treinar e fazer um esporte. Na época do teu pai treinava na rua, né? Na rua ou na praia. Meu pai era Santos, meu pai é paranaense, mas ele era Rio Santos, porque acabou a guerra, vamos falar assim, acabou. Terminou a guerra. Entrou num estado até depressivo, com pouca idade, que eles queriam ir lutar. A cultura dessa época era tão voltada para o nacionalismo, patriotismo, a quando palavra acabou correta. a guerra, muitos homens ficaram sem saber o que fazer. Vagando pelos portos. Era Paranaguá, Rio e Santos. Olha que interessante essa história. Gerson Dória, com 24, 23 anos, já veio para Santos. Vou tentar São Paulo, porque o cara precisava de um emprego. Né? Ele acabou aquilo. E ele era militar, não tinha uma vida civil comum. Né? O cara era um militar. Foi para ali, estava ali, pintava navio. Pintava navio para fazer dinheiro, pintar navio, hein? E tinha umas barras fixas na praia, ele puxou umas barras fixas, passou um casal de judeu, médicos, e olhou. Falou, você é quem? Falou, Gerson. Ah, sei o quê? Você que pinta? Falou, tu quer pintar a minha casa? Mas você treina, né? Treino. E os caras com sotaque dificultoso, quem me contou foi meu pai. Então eu nomeei essas pessoas como João e Maria, porque eu não sei o nome deles. E esse casal levou meu pai para conhecer a casa. Quando ele chegou lá, na garagem, o cara tinha um material, tinha 8 pares de dumbbell e umas barras nos bancos. Americano. Judeu, europeu, fugido da guerra, médico. Porque quem teve dinheiro, Léo, fugiu da guerra antes, entendeu? Lá da Europa. O cara veio de navio e veio embora. Trouxe o que tinha. E o Brasil era Brasil, Argentina. Um berço de segurança, de possibilidades. De possibilidades. E os caras estavam em Santos ali. Olhou para aquilo assim, meu pai falou assim, que ficou louco. Você quer treinar? Pode treinar. Eu posso vir? Pode, vem todo dia. Resumindo, ele veio por 2 anos ali, treinava com ele. 2 anos treinando, e o cara pegou, falou assim, Gerson, nós temos que voltar, porque se solidificou realmente a construção da Europa, pelas outras nações, e nós precisamos voltar, nossa vida é lá. Pode ficar com tudo. Caramba! Deu para ele. Esses dumbbells que tá lá na Gerson Dória hoje, quando vocês forem lá, eu vou mostrar para vocês. Ah, esses dumbbells estão lá? Eu tenho tudo isso. Tem uma balança de 100 e... Com meu pai já estava 70 anos, certo? Sim. Essa balança, mas ela já tinha. Então a gente calcula que tem uns 120 anos a balança. Deu para ele, porque ele era médico. Não pode ficar, porque a gente vai comprar lá. Eles tinham poder aquisitivo. Judeu, né? Que história. História do caralho. Aí, eu amo essa história. Não, pode falar. Aí ele, com aquilo ali, ele ficou pronto. Já tinha um quarto, já tinha uma estrutura, estava trabalhando, ele começou a mexer. Cara, eu vou te contar o que aconteceu. Eles se organizaram, e alguém no Rio de Janeiro se organizou e fez um campeonato no Rio. E fez um em São Paulo, em 1949, primeiro campeonato paulista de fisiculturismo, cultura física. Meu pai primeiro campeonato da história do Brasil. Eu tenho o troféu dele lá. E tenho a documentação. E com esse advento, existiu uma possibilidade, os caras fizeram uma revista chamada Força e Saúde, que era a cópia de uma revista chamada Strength Health, do Bob Hoffman. Caramba! O cara fez alguém fez a cópia aqui, e esse Bob Hoffman ele lançou pela América do Sul, Central, todinha. Então tinha na Argentina, tinha no Uruguai, tinha em Honduras, tinha várias revistas. No Brasil, chamava-se Força e Saúde. Traduziu, que era aqui no Rio, a sede.
fizeram um evento e resolveram fazer um em São Paulo, em Santos. Meu pai andou 6 quilômetros, porque não existia possibilidade de outro jeito. Por isso lá. Que dizem que o Mr. Santos é o campeonato mais ancestral do fisiculturismo. Mais antigo. Mais antigo. O Mr. Santos. Eles fizeram esse campeonato e depois ficou o Mr. Santos. Fizeram primeiro esse campeonato. Ah, era o Paulista, no caso. O Paulista, onde o Gerson Dora se sagrou campeão paulista na categoria, era categoria alta e categoria baixa. Ele era baixo, 1,67 m, minha altura. E se consagrou ali. A Força Saúde viu aquele jovem... Ele tinha quantos anos em 49? 23. Viu assim, um jovem esguio, era esguio. Ninguém era 56 de bíceps, ninguém era montado, tá? Ninguém era excessivo, não tinha nem farmácia. O bodybuilder pesava no máximo 80, 90 quilos. Não, isso aí era um monstro. É, né? É, meu, nem isso. Porque você está falando para vocês uma coisa que estava crescendo aqui. Já existia fora e nem fora era assim. Mesmo fora era parco. Era calmo o negócio. Se você quiser, eu falo dos esteroides, quando começou assim, pelas minhas pesquisas, fora. Aqui eu nunca entrei no detalhe, mas fora já existia alguma coisinha muito sutil. Aqui, ele saiu na capa da revista, os caras puseram ele na capa, gostaram. Caramba! E eu tenho essas revistas. Teu pai realmente, então, foi o cara que começou essa história toda. Então, você sabe que aí ele se tornou em Santos. Aqui chocado. Ele voltou para Santos e olha o que ele falou, o troféu não ia dar comida, ele precisava trabalhar. Ele veio carregando aquele troféu assim, dentro daquela bolsa, ele falou para mim que aquele negócio começou a pesar, assim, eu ganhei isso, né? Mas ele tinha que trabalhar, mas o sonho era ser um atleta, mas não dava. Ele montou em sociedade, com 2 médicos, uma academia de musculação. E ele falava assim, Sociedade A3 foi o demônio que fez. Mas você é jovem demais para entender. É verdade, né, Léo? Eu sempre falo isso, um sócio só. Mais de um dá ruim. Então, aí, eu era jovem, falava, meu pai fala umas coisas, né? Não, mas eu não entendia aquela época. Agora eu entendo. Né? O Léo sabe. E ele falou, não, você já imagina a musculação naquela época com 3. E tudo médico. O que conhecia a cultura física naquela época era médico, dentista, advogado, pessoas abastadas que conseguiam ir até a Europa, até os Estados Unidos, então tinha uma informação. E ele voltou para os caras, mas não dava, cara, não dava, aquele negócio não dava certo. Ele ajudou a montar a Liga Santista de Halterofilismo. Ele era diretor-geral de esportes. Depois veio o seu Elias Oliveira Neves. Meu pai falou assim... Seu Elias só veio depois, então. Veio depois. Caramba. O Elias era assim, um cara que olhava assim pro meu pai e fazia assim... Falou para mim, eu sou fui amigo pessoal dele há muitos anos, porque a gente trabalhou junto no powerlifting. O Gerson era um cara que a gente falava para ele, Gerson, o que você faz para esse braço? Ele falava, rosca alternada. Não era só isso, ele não... É o que ele fazia, era um cara que a gente adorava, assim, como uma referência física. Sociedade A3 foi o demônio que fez, o médico falou, você não vai para Santo André? Ele veio aqui para Santo André, no mesmo dia ele alugou e ficou. Desde 1955 ele ficou lá. Ali em Santo André, foi mudando de lugar. Que é a mesma academia que tem hoje. É, a mesma academia que tem hoje. Mas naquela época que ele foi para Santo André, não foi em sociedade com esses 3 caras? Não, foi embora. Ele saiu e abriu a dele? Saiu, abriu a dele. Não dava certo. Ele, assim, pelos registros que eu tenho, ele foi abrir um ginásio Apollo em São Paulo, de alguns dentistas, e ele trabalhou uma época, mas ele não se sentia agradável, ele queria as coisas dele. E montou uma pequena, e ficou por muito tempo, aonde nós crescemos. Depois eu e meus irmãos, a gente trocou para um lugar maior e expandiu. Agora, como ele fez os equipamentos? Ele abria as revistas... Os equipamentos foi ele que fez? Tem lá, você vai ver uma panturrilheira lá que você vai falar, não... Eu vi que tem uns equipamentos muito antigos, mas eu não sabia que era ele que tinha feito. Ele que fez, ele olhava as revistas... Cara, é um old school total. O total, é o verdadeiro old school. Essa história é old school. Então, o que o cara é um visionário, né? Que meu pai desenhava, mostrava pro cara, o cara fazia, Gerson, assim não, corta de novo. Cara, ele fez uma academia assim, montou uma academia, foi equipando a academia. Peça por peça. Peça por peça, tem peça lá até hoje, Jaba. Tem uma panturrilheira lá que tem 70 anos, ela foi feita com um cano de água, tupi, o cotovelo, mas uma perfeição, que os caras olham assim, o Júlio Gorila vai lá só para treinar panturrilha naquela máquina.
Falei, pô, isso aqui cresceu minha panturrilha, essa máquina. É do caramba. Porque tinha, como ele aprendeu isso? Ele olhava aquelas revistas e tinha os desenhos. E ele tinha noção do ângulo, né? Que se for mais para cá, não funcionava. Isso deu... E nada melhor alguém que treina para montar um equipamento, né? Então igual como eu fiz meus equipamentos agora, tenho uma linha de equipamentos. Todo mundo que treina fala, Léo, eu nunca vi nada assim. Porque você quem usa... Sabe, não, você não pode pôr mais para cá esse banco, né? Para cá, o cara põe. Isso se torna-se uma melhoria da tecnologia. Então ali ele ficou, 50, conheceu minha mãe, casou, teve 5 filhos. Vamos cortar assim, 5 filhos. Então eu falo assim, a Gerson Dória e o esporte em evolução muito devagar. A Gerson Dória, ela virou várias vezes assim, mas como ele tinha que trabalhar, porque ele teve vários filhos, então não tinha aquela continuidade no esporte. Ele parou. Não deu para atenção total, né? Ele não podia colaborar demais, porque estava ali. E era só, não tinha um professor de educação física ou um estagiário para colocar lá. Era ele. O cara que ensinava. Então era aqui, era lá em São Paulo, Piracicaba, Santos. Era assim, Eugênio Koprovski, em Santo Amaro, 1960. Eu nasci. Ele desenvolvia tudo. O que o pessoal ia se alimentar. Tudo. Porque ele tinha, sabe o quê? Exercício. Exato, ele ficou um viciado nas revistas. Então ele já tinha bastante, ele conseguiu uma livraria siciliana, que o cara trazia. Cara, eu até meus 19 anos eu ia buscar, ele falava assim, você tem 5 minutos para voltar. Porque aquilo para ele era como se ele trouxesse uma barra de ouro. Você não fica por aí fazendo bagunça com a revista na mão, porque é uma só. Eu levava a revista, sabe? Eu levava a revista, tá aí a revista. Depois eu quero ver. Depois. Ele pegava assim e fazia assim, todas estão assim até hoje, então, porque tinha informação ali. E ele, com dicionário, lia devagar, demorava, mas ele fazia. Tinha informação ali, o único meio de informação que nós tínhamos era esse. Era o Google dele. Imagina, colecionar revistas e revistas e revistas e ler todas elas com calma. Toneladas de revistas. Um dicionário do lado para entender exatamente. Entendeu o que está ali. Hoje em dia a gente bota no Google, né? Dá uma pesquisada e já acha. E o cara quer fazer merda. E o cara quer fazer errado. E o cara está fazendo errado. Tá lá a informação. Ou se você colocar na internet agachamento, vai sair leitura científica, 2 milhões de artigos. No normal, sai quase 4 milhões de artigos, o cara faz errado. Ele fala que não presta, é científico, tá falando que, entendeu? E assim vai, né? Porque hoje cresceu. Então, voltando lá no Gerson, então quando ele chegou nos anos 70... Você já tinha 10 anos? Já tinha 10 anos, 12 anos. Cara, isso aqui era militar, mas tava um negócio diferente, ele falou assim, não tá dando. E minha mãe cresceu vendo aquilo com ele, a cultura física. Deixa eu te ajudar. Posso dar aula para as mulheres dos médicos que vêm, que as amigas dela? Não vai misturar nada. Léo, olha isso, cara. Ela fez, e falou assim, tá bom, eu vou deixar você, vou experimentar, vou deixar um filho na porta, das 11 às 15 você dá aula para as mulheres dos médicos. Miss Guanabara, que estava morando em Santo André, ó, que legal. Médico, uma senhora, umas amigas. De 11 da manhã às 3 da tarde, ele liberava para ela treinar só as mulheres. Porta fechada. Só mulher. Então eu conto assim, que a Gerson Dória teve 3 engrenagens que viraram definitivamente. Uma foi minha mãe, que acelerou e encheu de mulher, mas não podia saber. Olha que absurdo. Por que não podia saber? Não podia, não tinha academia misturada, homem e mulher, não tinha academia, não tinha mulher fazendo musculação. Se para homem era um tabu já, né? Tabu, você imagina uma mulher fazendo leg press. Entendeu? Fazendo... Shortinho, né? Não era um negócio assim, mesmo assim, era uma coisa que... Não, é bizarro. Não tinha. Não podia. A gente ficava na porta ali, as mulheres desciam, a gente ia embora para casa e foi. E tu, molequinho, vendo cheio de mulher lá dentro? Na porta, não entrava, eu não podia nem subir. Mas 10 anos, né? Você sempre olha uma beiradinha. Você sabe que aquilo ela virou a engrenagem. Sim. Ela melhorou aquilo. Realmente popularizou a musculação. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, assim, eles só queriam sobreviver, mas eles estavam dando uma outra visão. Teve tanta aluna, Léo,
que ela saía dali às 15 horas e ele comprou uma bolsa especial e colocava uns pezinhos de 1 quilo, uns negócios, para ela ir na casa da aluna continuar ou fazer alguma coisa lá. Caramba. Era como se fosse um personal, Léo. Virou um personal. Mas ela não sabia disso, tá? Uhum. Ela catava, ia... Não tinha nem esse nome, né? Personal. Não tinha. Tinha uma funcionária em casa, ela falava pro meu pai, eu vou. Eles compraram outra casa, porque, 5 filhos não era brincadeira, né? Até hoje é uma loucura. Você é qual? Eu sou o segundo. Tem o Gerson mais velho, o André, o Daniel, o Aildo e a Andréia. Ela saía, voltava só às 5. Então ela dava aula nessa situação. Eu cresci nesse ambiente, entendeu?